Olá, crianças! Hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa e o nosso assunto será concordância verbal. Vamos iniciar esse conceito relembrando algumas coisinhas que nós já estudamos no quarto ano. Para a gente ter um bom entendimento sobre concordância verbal, precisamos relembrar dos pronomes pessoais do caso reto. Também precisamos relembrar o que é número e pessoa. Vamos lá! Vocês já estudaram isso, vamos relembrar. Aqui nós temos uma tabela onde mostra os pronomes, pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Nós temos o número, que é singular ou plural, e temos a pessoa, ou seja, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, que são os pronomes eu, tu, ele ou ela, ou primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que são os pronomes nós, vós, eles ou elas. Eu sugiro que vocês copiem essa tabelinha no caderno, porque de repente vocês vão precisar recorrer a ela para fazer algumas atividades. Vamos a um exemplo. Aqui nós temos uma frase: o garoto era esperto. Primeiro nós precisamos descobrir quem é o sujeito dessa frase. Aí nós fazemos uma perguntinha, ou seja, quem era esperto? Logo descobrimos que é o garoto. Estamos falando do garoto. O garoto aqui nessa frase é o sujeito. Nós dizemos que ele é o sujeito. O garoto, por ser essa palavrinha, esse termo ser masculino, e também estar no singular, é um pronome, O pronome, na verdade, ele. Aí, quando a gente olha aquela tabelinha que eu dei anteriormente para vocês, nós percebemos que o pronome ele, ao qual combina com o termo o garoto, concorda com ele, se refere à terceira pessoa do singular. Aí nós vamos para o verbo. O que ficaria certo nessa frase? O garoto era esperto ou o garoto era um esperto? Se o pronome ele, que se refere a garoto, e o sujeito garoto estão no singular, o verbo deve concordar com esse termo o garoto. Aqui nós dizemos que houve uma concordância verbal. Está correta a frase. Se escrevêssemos, por exemplo, o garoto era um esperto, o verbo não estaria concordando com o termo o garoto. Então, nossa frase estaria errada. Vamos à explicação aqui embaixo. O verbo era deve concordar em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Neste caso aqui da nossa frase, o verbo era está na terceira pessoa do singular. Então, o verbo era deve concordar em número e pessoa com o termo ou o pronome ao qual se refere. No caso da nossa frase, foi o termo o garoto. Mas esse termo poderia ser substituído pelo pronome ele, que está na terceira pessoa do singular. Dessa forma, nós temos uma frase correta. Passamos então aos exercícios da página 40. Me acompanhe. Releia esse trecho da notícia sobre Cassiane. Depois de ler tantos livros, Cassiane decidiu incentivar outras crianças e jovens a fazer o mesmo. Letra A. Se reescrevêssemos esse trecho acrescentando o pronome eu, ou seja, Cassiane e eu, como ficaria o verbo decidiu? Vamos ler a frase, acrescentando o pronome eu. Depois de ler tantos livros, Cassiane e eu decidiu incentivar. Observem que a concordância verbal ficaria errada. Por isso temos também que mudar o verbo. Ou seja, depois de ler tantos livros, Cassiane e eu decidimos. Observe que nós temos três opções: decidimos, decidir e decidiram. A opção que concorda, que faz a concordância verbal corretamente, é o verbo decidimos. Letra B. Que pronome poderia ser utilizado para substituir Cassiane e eu? Por exemplo, Cassiane e eu, ele, não concorda. Cassiane e eu, eles, estou falando de eles? Não, no caso aqui nós estamos falando de
nós, Cassiane e eu, se refere a nós. Número 2, releia mais um trecho da notícia. A professora Maria Cristina foi uma das grandes incentivadoras. Se nós acrescentássemos aqui a expressão a mãe de Cassiane, como que ficaria o verbo nessa frase? Como que nós faríamos a concordância verbal? Observem, a professora Maria Cristina e a mãe de Cassiane foi uma das grandes incentivadoras, então nós devemos mudar também o verbo para que ele concorde com os termos a professora Maria Cristina e também a mãe de Cassiane. Então vocês vão observar essas três opções, assim como nós fizemos na questão número 1, e vão observar qual é a opção que concorda. Qual desses três verbos concorda com os termos da frase, se nós acrescentarmos a mãe de Cassiane? Passamos então para a página 41 e prosseguimos com a atividade. A letra B pergunta o seguinte: por qual pronome é possível substituir o termo a professora Maria Cristina? Pelo pronome nós, pelo pronome ele ou pelo pronome ela? Nós observamos que há três pronomes. E para substituirmos, ou seja, trocarmos esse termo aqui, a professora Maria Cristina, somente um deles concordaria, daria certo, né? Então, acredito que vocês já observaram qual é o pronome correto. Na atividade número 3, temos uma frase, vamos ler. A gente brinca que ela é uma menina que devora livros, conta uma colega da escola. Assinale o pronome que pode substituir o termo destacado. O termo destacado é a gente. Esse agente aqui poderia ser substituído por eu, por ela ou por nós. Exatamente. Está claro que a gente poderia ser substituído pelo pronome nós, né? A frase então, ou seja, como vocês vão ter que reescrever aqui, ela ficaria da seguinte forma: nós, né? Trocamos a gente por nós. Brinca, aqui nós devemos fazer então a concordância verbal. Aqui está então a importância de observarmos a concordância do verbo com o termo, né, ou também com o pronome. No caso dessa frase, a gente brinca, né, o verbo brincar aqui, brinca, está concordando com o termo a gente. Mas nós substituímos agora, para escrever aqui na letra B, nós substituímos a gente por nós, ou seja, devemos concordar o verbo com o pronome nós. Então, a frase não poderia ficar nós brinca, né? Porque o nós aqui está no plural. Então, a frase ficaria assim: nós brincamos que ela é a menina que devora livros, conta uma colega da escola. Observem que foi feita a concordância verbal nessa frase, ok? Letra C. Você usa a expressão a gente em seu dia a dia? Claro que nós usamos bastante. Na fala, esse termo é muito utilizado. Na escrita não é tão utilizado, mas na fala é muito utilizado. Lembrando que a gente, da forma como está escrito aqui, separadamente, significa nós, né? Agora, o termo agente junto significa um agente de polícia, um profissional, né, da área policial, um agente de trânsito, algo desse tipo. Letra D. Há diferença em utilizarmos a gente ou nós no trecho da notícia? Justifique sua resposta. Se nós trocamos aqui, a gente brinca ou nós brincamos, não há diferença de sentido. O sentido da frase, né, no texto dessa notícia continua o mesmo. A única diferença é que, se usarmos o termo agente, o verbo brincar permanece no singular. Se nós trocarmos a gente por nós, o verbo brincar deve ir para o plural, ou seja, aqui fica na primeira pessoa do plural, né? Que é o nós. Por isso eu disse que era tão importante vocês copiarem aquele quadrinho, né, de pronomes, as pessoas do verbo, número, né, no caderno, porque de repente vocês precisam recorrer a ele em um momento ou outro. Aqui nós temos um quadrinho de explicação que está na página 41. É importante que você grife com marca-texto, né, porque é um quadrinho bem importante.
Então vamos lá, vamos ler. Em língua portuguesa, dizemos que há concordância verbal quando o verbo concorda em número e pessoa, ou seja, singular e plural, e as pessoas do verbo, né? Primeira, segunda, terceira pessoa, seja do singular ou do plural, com o termo ou o pronome ao qual se relaciona. Vamos mais a 2 exemplos. A professora Maria Cristina foi uma das grandes incentivadoras. Nós observamos aqui que o verbo, a ação aqui, foi, né? A palavra foi. Este verbo deve concordar com o termo com o qual ele está relacionado, que é a professora Maria Cristina. Foi, está no singular, uma pessoa só. Se, por exemplo, estivesse aqui escrito a professora Maria Cristina foram uma das grandes incentivadoras, o verbo estaria errado, não estaria concordando. Por isso a importância da concordância verbal, para que a frase fique escrita corretamente. Exemplo 2. Ela leu o livro em 2 dias. Verbo leu. Aqui nós temos um pronome, ou o termo, né, que o verbo se relaciona. Ela leu o livro em 2 dias. Se tivesse aqui um pronome, por exemplo, no plural, elas leu o livro em 2 dias. Não haveria uma concordância, mas essa frase está correta, né? Porque há uma concordância entre o verbo e o termo com o qual ele se relaciona, ok? Até aqui, espero que vocês tenham entendido. Na página 42, vocês devem fazer a atividade número 4, formando frases e combinando os trechos das colunas. Mas precisamos ficar atentos à concordância verbal aqui nessas frases. Vamos ao exemplo da primeira frase. A leitura. Aí nós precisamos encontrar um termo na segunda frase que vai concordar, né, com o primeiro, o que eu já escrevi. A leitura estimula a imaginação. Lembrando de pontuar a frase e iniciar com letra maiúscula. E assim vocês vão fazendo com as demais frases. São 5 frases. Por exemplo, a número 2. Todas as crianças devem ser incentivadas a ler. E aí vão fazendo até que terminem a 5ª frase. Ainda na página 42, nós temos a atividade número 5. Reescreva as frases fazendo as adequações necessárias. Vamos à primeira frase, lembrando que precisamos observar a concordância verbal em cada frase. Nós temos a letra A, o livro deve chegar a todas as crianças. Vamos reescrever as frases de acordo com o termo que já está escrito aí. Os livros, agora está, né, esse termo está no plural. Então, nós devemos concordar o verbo com ele, com este termo. Então, ficaria assim, os livros devem chegar a todas as crianças. Lembrando de pontuar as frases. Letra B. Todas as crianças precisam de afeto e atenção. Vamos também a um exemplo da letra B aqui, ó. Reparando que o termo da letra B em cima está no plural, mas embaixo vocês vão reescrever a frase no singular. Toda criança, vamos concordar o verbo com o termo, precisa de afeto e de atenção. Pontuamos a frase. E assim, vocês vão fazendo com as frases C e D. Vamos então para a página 21 do CA, onde trataremos do mesmo assunto, concordância verbal. Vocês devem ler o trecho de uma reportagem nesse quadrinho que está em destaque, né, e observar as palavras que estão destacadas em negrito. Essas palavras são verbos. Vamos à atividade. Escreva ao lado dos verbos a que palavras eles estão se referindo nesse trecho. Vamos fazer a leitura então para entendermos. Primeiramente, a que se refere o primeiro verbo. Desde 1996, a Prefeitura da cidade argentina criou conselhos. E aí a gente já consegue perceber a que termo o verbo criou está se referindo. Por exemplo, uma perguntinha que vocês podem fazer para se perguntar, né, a quem esse verbo se refere. Quem criou? Quem criou? Vocês vão observar que a
prefeitura da cidade argentina foi quem criou os conselhos de crianças e aí vai seguindo o trecho da reportagem. Nós temos aqui também o termo, né, o verbo, aliás, tem. Continuando a leitura, desde 1996, a Prefeitura da cidade argentina criou conselhos de crianças onde elas têm sua opinião ouvida. Quem tem? Vocês podem sempre se fazer essa pergunta. Quem tem? Observamos que o termo, então, né, que se liga, ou o verbo tem se refere a elas, né? Então é só vocês fazerem essas perguntinhas e vocês vão descobrindo. Por exemplo, o verbo elaboram, que está logo aqui, ó, no finalzinho, ó, do primeiro parágrafo. A cada ano esses conselhos elaboram. Quem que elabora, né? Quem? Nós percebemos aqui que o termo em destaque, que o termo a que ele se refere é esses conselhos. E aí vocês vão descobrindo o restante, ok? E como última atividade, nós temos na página 21 ainda a atividade número 12. Aqui vocês devem criar frases para os verbos deixando evidente quem pratica as ações. Ou seja, o sujeito da frase precisa ser identificado. Nós precisamos saber quem é o sujeito da frase. Eu vou dar duas sugestões. Vamos lá, nós temos na letra A o verbo gostaram. Então, nós já sabemos que ele está no plural. Então, vamos lá. Os meninos gostaram de ir brincar na pracinha juntos. Pontuando a frase. Observem que para que eu possa descobrir o sujeito da frase, eu preciso perguntar. Ó, gostaram de ir brincar na pracinha juntos. Quem que gostou de brincar na pracinha juntos? Os meninos. Os meninos aqui, né? O sujeito da frase. Ficou bem entendido que eles são os sujeitos da frase. Gostaram é o verbo. Observem que gostaram, o verbo, concorda com o termo os meninos. Portanto, nós temos aqui uma concordância verbal correta. Vamos a um exemplo aqui na frase B. Ó, reclamou é o verbo. Está no singular. Alice reclamou com a irmã que o quarto estava bagunçado. Vamos consertar aqui. Bagunçado. Observem que o sujeito... Quem reclamou? Fazemos essa pergunta. Alice. Então, Alice é o sujeito da frase. Alice reclamou. Está concordando? Sim, está concordando. Reclamou é o verbo, está concordando com o sujeito, com o termo Alice. Então, nós temos aqui uma concordância verbal. Bom, crianças, finalizamos aqui mais uma aula de língua portuguesa. E vocês devem fazer as atividades das páginas 40, 41 e 42 da apostila e também a página 21 do caderno de atividades, que é o CA. Até logo! Beijos, estou com saudades.